Então, pessoal, dando, continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos falar agora, sobre o capítulo sobre a ovulação, fecundação e a gravidez. Então, o ciclo menstrual e os hormônios femininos é o primeiro tópico do texto. Então, vamos lá. Então, pessoal, a partir da puberdade, que a menina começa a enfrentar na adolescência, os organismos femininos vão passar por onde os processos eles vão tornar essa garota, essa moça, apta para uma possível gravidez. Entre esses processos biológicos que acontecem com a mulher estão principalmente, e a liberação dos ovócitos. Então, nós vimos no capítulo anterior que quando as meninas nascem, elas já nascem com ovócitos, sendo que eles estão inativos, eles estão imaturos. Então, quando essas meninas entram na adolescência, elas começam, com a produção, o amadurecimento desses ovócitos, que vai capacitar o corpo dessa menina para uma possível gravidez, tá ok? Então, além disso também a preparação do útero. Então, o útero, como eu falei, do sistema genital feminino. Então, esse útero é onde vai ficar acomodado uma possível criança, um possível feto. Esses fenômenos biológicos ocorrem, de uma forma clínica durante um período que é chamado de ciclo menstrual. Então, o ciclo menstrual nas mulheres, no qual ocorre variação dos hormônios dessas mulheres, dos hormônios sexuais, progesterona e estrógeno, são definidos da seguinte forma. O estrógeno, que ele é produzido pelos ovários, ele é responsável pelo amadurecimento dos ovócitos e pelos folículos ovarianos, além também do espaçamento da parede do útero. Então, ele vai ser responsável por essas três coisas. Geralmente, a cada ciclo menstrual da mulher, apenas um ovócito é liberado. Geralmente, é claro que pode sim acontecer circunstâncias que sejam liberados 2 ovócitos, tá certo? A cada ciclo, certo? O processo de amadurecimento, então, vai ser de acordo com quantos ovócitos vai ser liberado. Ou seja, a ruptura do folículo e a liberação do ovócito para as tubas uterinas. Então, quando acontece o amadurecimento desses ovócitos, acontece a liberação desses ovócitos para as tubas uterinas, no ciclo menstrual da mulher, quer dizer que ela está entrando em período fértil. Isso quer dizer que se essa mulher tiver relações sexuais e tiver o contato com as células sexuais masculinas, com os espermatozoides, ela tem uma grande facilidade, uma grande chance de engravidar, certo? Após, essa ovulação, as células do folículo, ovariano, que foi rompido para liberar os ovócitos, vão se transformar em um corpo qualquer. E esse corpo ele vai passar a secretar o progesterona, o outro hormônio. E essa progesterona vai manter a parede interna do útero, vai manter o espaçamento dessa parede interna do útero, que é no caso chamada de endométrio. Então, o nível máximo de progesterona no sangue, ele vai ocorrer entre o 8º e o 10º dia, após a ovulação. Então, se a mulher ela não tiver relação sexual durante esse período, então esses ovócitos, os corpos, o endométrio, tudo vai se degenerar, vai se descamar. E é claro, os níveis de progesterona e de estrógeno, que são os hormônios femininos presentes no sangue, eles vão diminuir.
E aí o que vai acontecer com esses corpos que eles vão generar? Eles vão, né, se transformar no sangue que a gente, né, conhece como menstruação. Então, em geral, esse ciclo inteiro que eu conversei aqui com vocês, ele vai acontecer cerca de 14 dias depois de ter acontecido a ovulação no corpo da mulher. Lembrando que esse ciclo, ele só acontece se a mulher não tiver mal e não tiver acontecido a fecundação. Então, 14 dias após essa ovulação, em média, né, acontece a menstruação. A menstruação, ela vai de organismo para organismo. Existem mulheres que possuem um ciclo menstrual de 3, existem mulheres que têm um ciclo menstrual de 5, existem mulheres que têm um ciclo menstrual exagerado de 8 dias. Então, vai muito em relação ao seu organismo e à saúde do seu sistema genital. Aquelas mulheres que apresentam doenças, por exemplo, cistos, esse tipo de coisa, pode sim entrar pode ser responsável por uma mudança no ciclo menstrual dessa mulher. Seja ela para mais, para menos, alguma mudança, alguma polarização essa menstruação dessa mulher vai ter, ok? Continuando aqui, a gravidez e o parto. Então, durante a gravidez, né, depois que ocorre a fecundação, então, acontecem muitas mudanças significativas, né? Como uma única célula, ele vai começar a se dividir. Lembra que a gente fez um esquema desse em um resumo quando falou sobre reprodução? Então, é exatamente isso aqui nos seres humanos. Então, essa única célula vai começar a se dividir, e aí de uma célula passam para duas, de duas passam para quatro, de quatro passam para 8, até ela formar o que a gente conhece de zigoto. Posteriormente, né, depois de um tempo, esse zigoto ele vai ser chamado de embrião. Então, após sucessivas divisões celulares e depois, é claro, da 8ª semana de gestação, esse embrião de feto, só após a 8ª semana de gestação. Nós vamos entender daqui a pouco por quê. Então, aos poucos vão sendo, né, formados todos os órgãos necessários desse ser humano, desse pequeno ser humano que está sendo formado no útero dessa mulher. Então, esse processo, né, de gestação na mulher, ele pode, né, ser aí de 36 até 40 semanas, né? E aproximadamente, que a gente conta, 9 meses. Então, o que começa a se contar a partir do início da última menstruação. Lembrando que a menstruação é o primeiro sinal de gravidez da mulher. Então, o corpo materno, né, ele passa por muitas modificações, muitas mudanças no período em que ela está gestando outra criança. Então, esse período vai se adequar principalmente pelo crescimento e pelo desenvolvimento do feto, né? As trocas de substâncias entre o corpo da mãe e o corpo do feto através da placenta, entre outros. Então, a preparação também do parto, preparação para a lactação. Então, ocorrem diversos processos no corpo da mulher no momento em que ela está, né, gestante. A gestação dos seres humanos, né, da mulher, ela ainda pode ser dividida, além de semanas, em trimestres. Então, nós temos 3 trimestres. Nós temos o primeiro, temos o segundo trimestre e temos o terceiro trimestre. Cada um desses trimestres, né, é responsável por uma mudança ocasional no feto, mas também no corpo da mãe, certo? Então, em relação ao desenvolvimento do feto, no primeiro trimestre vai se formar principalmente a cabeça e o tronco da criança. Então, as extremidades, né, braços, os pezinhos, só vão ser formadas lá no final do primeiro trimestre. Então,
O coração, né, no final desse primeiro trimestre, ele também já vai começar a bater. Então, ele já pode ser ouvido através das sonografias, né, que são feitas. E ao final da 8ª semana de gestação, né, no final desse primeiro trimestre, eu já posso chamar esse embrião de feto, certo? No segundo trimestre, acontece o amadurecimento do sistema nervoso. Então, vai se dar início, né, ao processo de formação da massa cefálica e de todas as células do corpo da criança. Então, começar a responder a estímulos e ele também vai começar a produzir movimentos. Então, é nesse trimestre que começa a aparecer, né, os chutes que os bebês dão na barriga das mamães. Então, o sistema cardiovascular, né, todo o sistema relacionado ao seu coração e também o sistema urinário, no final desse trimestre, já vão estar completamente formadinhos. E a partir, né, do 4º mês de gestação, já se pode obter das ultrassonografias o sexo do bebê. É claro que isso também vai depender de muitos fatores. Vai depender da posição que a criança se encontra no útero. Então, nem sempre é fácil, nem sempre é datado da forma que traz aqui, tá bem? No terceiro trimestre, é um dos trimestres mais importantes para a gestação de um feto, porque é onde acontece o amadurecimento de todos os órgãos, inclusive o amadurecimento dos pulmões. O bebê geralmente nasce assim que o amadurecimento desses pulmões é concluído. O feto também, ele vai aumentar de tamanho, ele vai aumentar o peso, geralmente aqui nessa parte desse trimestre. O que é importante que vocês saibam, às vezes, né, acontecem casos desses bebês nascerem antes do período que deveriam, né, antes do terceiro trimestre estar acabado. Então, quando isso acontece, antes do amadurecimento de todos os órgãos do bebê, pode acontecer diversas coisas, inclusive a morte do feto. Ele pode não conseguir sobreviver devido a não ter o amadurecimento de órgãos que são essenciais à vida. Em alguns casos, né, quando a maturação já está iniciada e acontece o nascimento do bebê, há a possibilidade de se dar esteroides, né, que são um tipo de suplemento, para que esses bebês desenvolvam, né, o amadurecimento. E aí eles são levados à incubadora, né, e vão ficar lá naquele ambiente específico até o momento em que eles puderem totalmente, certo? Ao decorrer de cada trimestre desses que acontecem mudanças com esses fetos, também mudanças maternas. Então, geralmente no primeiro trimestre tem a principal fator, que é a ausência da menstruação, a mulher já percebe, o crescimento dos seios, aumenta também a fome, também o apetite, enjoos, o olfato fica mais desenvolvido, entre outras coisas. Já do segundo, né, a dilatação do útero e vai gerando espaço para o feto, né, crescer dentro. Então, acaba que a barriga dessa mãe vai começar a crescer. E, né, por final, no último, nós temos aí o crescimento do útero, né, para acompanhar o crescimento do feto, né, com esse crescimento acaba comprimindo a bexiga urinária das mulheres, por isso que as grávidas tendem a ir muitas vezes ao banheiro. O fim da gestação, pessoal, ele chega ao nascimento do bebê, que é ao parto. Então, existem diversos fatores para ocasionar o parto. Desde ao fim dos trimestres e o bebê já está perfeito, com amadurecimento e tudo, como também outras formas que podem ocasionar o parto do bebê antes do período correto, que seria o parto prematuro que a gente conhece. Então, esses partos prematuros, o bebê ele precisa receber todo um aparato médico, cuidados apropriados e extremamente especiais, sobreviver. Durante o parto natural, o útero ele vai se dilatar e os músculos, né, eles vão aumentar o seu diâmetro, a bolsa amniótica ela vai se romper e aí ela vai ser liberada para o exterior o líquido amniótico. Então, a se contrair
para empurrar o bebê para sair pelo canal. Geralmente, a primeira parte do bebê ao sair é a cabeça do bebê. O útero ele vai voltar a se comprimir de novo e vai expulsar a placa do endométrio, certo? O parto natural, pessoal, porém, ele não é a única forma de parto que existe. Em algumas situações, ele não chega a ser indicado. Por exemplo, falei, no parto natural, a primeira coisa a sair deve ser a cabeça do bebê. Às vezes, o bebê está posicionado de uma forma em que não é possível que esse parto aconteça. Então, aí, inicia-se um parto, cesariano. É uma cirurgia do bebê, da placenta e também dos restos do endométrio, certo? Então é isso, pessoal. A aula chegou ao fim. Nós vamos posteriormente estudar agora sobre a saúde do sistema genital, na próxima unidade, falar sobre na adolescência. Então, o sexo e a sexualidade. Então, essas aulas elas vão ficar para os próximos vídeos, tá certo? E aí a gente vai realizar algumas pesquisas para que a gente possa entender melhor esse conteúdo, entender melhor as atividades, certo?